Muitas pessoas me perguntam sobre como surgiu o método Liberdade Emocional. Então, se você é uma dessas pessoas que também tem essa dúvida, vamos lá, vou começar me apresentando. Meu nome é Camila Del Monte e eu sou criadora do método Liberdade Emocional. Eu fui sempre uma criança e depois disso, uma adolescente muito insegura, muito tímida, muito ciumenta, e eu não sabia que tudo isso tinha sido criado em minha vida através das circunstâncias que ocorreram na minha vida, através das decisões que eu tomei na minha vida, através da forma com que eu enxergava o mundo. Tudo isso eu fui descobrir faz uns 6 anos. Foi quando eu comecei a perceber que eu não era obrigada a aceitar tudo na minha vida, que talvez eu tinha sim alguma autonomia para construir o que eu verdadeiramente gostaria para mim, para minha vida. Quando eu percebi que eu não precisava ficar dependendo de ninguém, quando eu percebi também que eu não precisava ficar aceitando coisas que me machucavam, que me tiravam meu poder, que me faziam ficar triste e sofrendo, né? E esse despertar aconteceu depois de um momento que eu passei, foi um término de um relacionamento de muitos anos que eu tive, e eu fiquei uma semana chorando, sem fazer mais nada. Eu acordava e dormia chorando. Não comi nada, não fazia nada além disso. Juro por você que eu fiquei lá no meu quarto, deitada na cama, só chorando. O tempo todo. Eu não queria falar com ninguém, eu não deixava ninguém nem perguntar se eu estava bem. Enfim. Até que teve um dia que eu fui tomar banho e eu comecei a chorar. Óbvio, eu já não sei nem de onde saiu tanta lágrima. E nesse banho eu ajoelhei no chão. E eu comecei, meu Deus, me ajuda. Eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais sentir isso. Tira essa dor de mim, eu não quero mais ficar me humilhando por causa de ninguém. Eu não quero ficar aceitando esse tipo de coisa que eu tô aceitando na minha vida. Meu Deus, me dá uma luz, por favor. E eu não conseguia sair dali, daquele sofrimento, sabe? Não acontecia nada e eu fiquei chorando, até que veio um pensamento na minha mente, com uma sugestão para eu simplesmente desistir da minha vida. E foi algo parecido com, acho melhor eu morrer, porque talvez seja a única opção que eu tenho para tirar essa dor de mim. Quando eu percebi esse pensamento, eu me assustei. Eu me assustei porque eu sempre fui, assim, uma pessoa que na minha alma, na minha essência, eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito divertida, sempre fui muito palhaça, sempre fui a pessoa que fez as pessoas sorrirem, que elevou a energia dos lugares. Eu sempre fui esse tipo de pessoa com os meus amigos próximos, né? Eu era muito tímida, assim, muito insegura, assim, com pessoas que não eram do meu mundo. Quando eu tava com a minha família, com os meus melhores amigos, eu era sempre a pessoa que fazia palhaçada e que fazia todo mundo rir. Quando eu percebi que veio esse pensamento, eu falei, chega. Isso não é uma opção. Chega, para com isso. Comecei a respirar, assim, sabe, minha postura, eu até me arrepio falando disso, minha postura mudou, meu ombro foi pra trás, eu parei de chorar, eu falei, chega, eu não vou mais permitir que isso aconteça. A partir de agora, eu escolho como vai ser minha vida. E eu escolho ser livre. Eu saí desse chuveiro, eu me arrumei, eu comi, eu tinha emagrecido 10 quilos, tá? De tanto que eu fiquei sem comer. Eu comi, minha energia começou a voltar. E foi a partir daí que eu comecei
Na verdade, né, quando eu terminei, eu fui lá pro 80. Então eu comecei a fazer tudo que eu queria, isso que eu fiz uma tatuagem enorme nas costas. E foi realmente algo, um momento que marcou como se fosse a minha liberdade mesmo. E quando a gente descobre alguma coisa, a gente sai do 8 e a gente vai lá pro 80. Então, quando as coisas começaram a ficar no lugar, né, quando começaram a sair daquele, meu Deus, aquela afobação, como se eu precisasse fazer tudo que eu não fiz durante todo aquele tempo, começou a chegar na média aqui. E nessa média, no meio, é onde existe o equilíbrio. Foi aí que eu conheci a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e eu fiz uma formação e eu me apaixonei. Então eu fiz a formação, comecei a aplicar tudo aquilo na minha vida, comecei a descobrir por que eu fazia o que eu fazia, o que estava por trás, por que eu não conseguia ter controle sobre um monte de coisa. Eu comecei a ver e fui me descobrindo quem eu era de verdade, o que eu verdadeiramente gostava, o que eu queria, o que eu não queria. Depois disso, eu estava trabalhando numa multinacional já há bastante tempo, acho que há uns 6 anos, e eu falei para o meu gerente que eu ia sair da empresa para trabalhar com programação neurolinguística porque eu tinha me apaixonado por isso. E demorou 1 ano e meio até eu sair da empresa, e quando eu saí eu fui lá fazer um treinamento com o Tony Robbins na Califórnia. Fiquei 4 dias em imersão, foram mais de 60 horas, tem até o certificado, e a partir daí minha vida realmente nunca mais foi a mesma. Então já fiz mais de 50 cursos na área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e o método Liberdade Emocional surgiu de um processo individual comigo mesmo. Cada coisa que eu aprendia nas formações, eu escrevia sobre para conseguir aplicar aquilo na minha vida. Então eu tenho alguns cadernos que eu comecei a escrever sobre a minha própria jornada, as etapas que eu passei para curar e transformar cada coisa na minha vida. E eu fui percebendo que sempre que eu entrava em um processo de descoberta, eu passava exatamente pelos mesmos passos. E eu fui descobrindo quais eram as ferramentas que mais geravam resultado em cada uma dessas etapas. E foi aí que surgiu o método Liberdade Emocional, aplicando na minha própria vida, descobrindo como na minha própria vida eu podia transformar as coisas de algo que eu estava lutando contra, resistindo, eu não aguentava mais que acontecesse, até o verdadeiro sentimento de liberdade, de respirar, de liberdade emocional, de estar completa, de realmente não faltar nada. Então, um dos cursos que eu fiz também foi o Fórum Landmark, foi incrível. Então, foram verdadeiramente muitos cursos. Eu tenho formação também em hipnose, que é uma das ferramentas que eu uso no processo. Então, o método Liberdade Emocional nada mais é do que as etapas que todo ser humano passa para transformar algo que está acontecendo na vida dele e que ele não aguenta mais que aconteça, até o sentimento de estar livre e completo. É isso que eu faço, e existem várias formas de aplicar isso. Tem o processo individual completo de mentoria do Liberdade Emocional, que é um processo individual, onde eu olho cada uma das coisas individualmente da pessoa que está trabalhando comigo. Tem o processo intensivo, que é para algo que, assim, se a pessoa tem claro qual é a área que ela precisa trabalhar, por exemplo, relacionamentos, que é uma área que hoje eu posso conduzir porque eu transformei na minha própria vida. Então, eu consigo direcionar essa pessoa em 5 sessões intensivas para essa transformação, para encerrar esses ciclos de relacionamentos destrutivos e criar o relacionamento dos sonhos dela, exatamente com os passos que eu apliquei na minha própria vida, com PNL, com hipnose, com física quântica. Além disso, eu tenho a sessão individual de hipnose do método Liberdade Emocional. Eu uso hipnose, mas não é hipnose pura. Assim, se eu falar para você, é uma sessão de hipnose. Não, é uma sessão de hipnose do meu método, porque eu vou te levar da descoberta da causa daquilo até o processo de liberdade com a lógica do meu método, com o passo a passo do meu método. Então, tem a sessão de hipnose e tem alguns produtos online também. Tem o áudio Eliminando a Resistência,
que é um áudio aplicando a técnica de hipnose, tem o workshop Eliminando a Culpa, tem o alívio emocional, então tem vários produtos com base no meu método. Então, tem alguma dúvida sobre isso? Sobre o meu método, se ele se encaixa para você, se ele serve ou não para você? Coloca aqui sua dúvida e espero ter esclarecido aí, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração e bora ser livre!